Olá, Fernanda, tudo bem? Oi, dona Adriana, bom dia. Ixi, Bom não podia dia. falar bom dia, que saco. Eu Vamos, sempre vamos desistir desse negócio do bom dia. É muito natural para a gente falar bom dia quando é de manhã, agora são 7 e pouco da manhã. Então, bom dia, quem não está escutando à tarde ou à noite, sinta-se cumprimentado também. Pode ser assim? pode, tá ótimo. Daí, se a pessoa também tá acordando de manhã, qualquer outro dia, ela já se sente no nosso bom dia, né? Então tá ótimo, então fechou assim. Sintam-se todos cumprimentados e saudados pelo nosso bom dia. Então, hoje eu posso começar, depois do bom dia, posso começar com uma comemoração Ó, pode? Vai, que deve? Vai ontem, lá. ontem que foi o dia 25 de agosto de 2020, nosso Hum. podcast superou os 10 mil downloads. Desculpa aí, ó. Que legal, Hum, parabéns, dona Adriana. Parabéns, dona Fernanda, e muito obrigada a todo mundo que está escutando e que nos acompanha desde o começo do ano. Foi em 13 de Janeiro. janeiro que a gente estreou o nosso primeiro podcast. Hum. Muito É, obrigada a todos que nos acompanham. esse trabalho não teria sentido se vocês não estivessem aí nos ouvindo, nos vendo, né? Todo esse partilhar e esse compartilhar aqui de conteúdo. Então, principalmente, parabéns para vocês. Parabéns para vocês. É, e pelos feedbacks também que a gente tem recebido muito durante esses meses todos, né? Uhum, bastante, é verdade. O quanto esse conteúdo que a gente vem compartilhando, ele vem de algum jeito tocando o coração das pessoas ou fazendo sentido de, né, em algum momento da vida delas, ou trazendo algum tipo de resposta, ou talvez aquilo que talvez seja mais importante, porque aqui a gente não está para dar respostas, aqui a gente está para compartilhar até experiências de vida, né? Principalmente as nossas, a tua, a minha, de clientes, né, quando é possível, assim, que eles permitem, e o quanto essas histórias podem nos inspirar, né, a trilhar um caminho também, né, para o nosso próprio processo de cura. Então, eu acho que é mais por esse âmbito, assim, né, por esse ponto de vista. Uhum. Bom, então Uhum. vamos passar da fase de jogar confete sobre a nossa própria cabeça. Vamos ao tema de hoje, que na verdade é um tema que apresentado assim cruamente, ele não e talvez não fizesse muito sentido para a maioria das pessoas, mas é algo que na teoria sistêmica é muito forte e tu volta e meia tá falando sobre ele, que é a origem de muitos dos sentimentos, dos comportamentos que nos atrapalham na nossa vida, que é o amor interrompido. Então explica aí pra gente que é o amor interrompido e o que ele traz para a nossa vida quando a gente não olha para ele. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de começar falando muito da constelação familiar, né, com relação às suas ordens, suas três ordens, que realmente, a partir do seu, né, da sua descoberta, elas impactam profundamente na nossa vida. Então, isso foi uma grande bênção que Bert Hellinger nos trouxe. E muitas vezes, quando as pessoas elas vão buscar uma constelação, muitas vezes não é a constelação que ela precisa em si, né? Mas é a compreensão de um caminho sistêmico a ser seguido, né? Uma compreensão de uma reconexão que se dá ao longo do tempo e através de uma dedicação consistente do seu próprio ser de buscar a sua cura. Então, eu diria que constelações familiares, elas são uma filosofia de vida, né? Ela é uma filosofia de vida, ela é um percurso de vida, ela é um caminho a ser seguido para que a gente possa trazer cada dia mais à luz da nossa consciência questões que a gente de forma inconsciente repete, mas que podem ser ressignificados para que a gente possa recriar a nossa vida, né? Para que a gente possa fazer da nossa vida um movimento diferente daquele que ela vem se apresentando, né? Então, eu acho que é bem legal a gente sempre deixar claro o quanto a constelação familiar não é uma sessão de constelação. Ela, claro que pode ter um impacto muito grande na sua vida, como para mim, em vários momentos, as constelações realmente trouxeram movimentos de cura, mas que não para por ali, né? Ela é um processo a ser
cultivado e principalmente nos abre portas para que a gente possa ter a consciência de mudar comportamentos e atitudes que são viciados, né? Diante daquilo que a gente aprendeu numa infância, que a gente não tem consciência. Quantas são as vezes que eu pessoalmente fui levada por movimentos, conduzida por movimentos inconscientes, a agir de forma agressiva, a agir de forma a expulsar pessoas da minha vida, a fugir da vida de outras pessoas e achar que isso, eu sou assim, né? Então, o mais comum, normalmente, é a pessoa dizer, eu sou assim, eu não vou mudar, mas assim tá bom. Bom, se a pessoa diz que ela é assim e assim tá bom, então tá tudo certo, né? O processo de transformação e mudança, ele tem que vir de dentro para fora, numa busca de consciência de como que eu posso tornar a minha vida melhor, como que eu posso caminhar para o mais e não para o menos. Então, as constelações, elas são um percurso de vida, né? E como eu disse, muitas vezes não é a constelação em si, mas é a tomada de consciência, no primeiro momento, e a mudança de atitude. Então, quando a gente toma consciência de algo, que é uma informação que a gente não tinha, e toma uma atitude diferente a partir dessa consciência, aí a gente tem um ciclo completo, processo de transformação. Faz sentido isso? Faz sentido. Tá chegando um cafezinho aqui para mim. Racha, manda um cafezinho para cá, vou pegar aqui, vou fingir que eu tô recebendo também. Ai, muito obrigada. Só que não. Faz sentido sim. Inclusive, eu sei de muitas pessoas que logo depois de uma constelação disseram, nossa, a constelação mudou a minha vida, mas em seguida volta tudo como era porque parou naquilo. É como se a constelação por si só fosse resolver qualquer problema, independentemente de algum outro movimento nosso, né? Então, aí entra numa frase muito bonita de Hellinger, né? E eu acho que todas as percepções dele, para mim, ele foi um ícone, né, do nosso tempo, trazendo tantas percepções. Ele diz uma frase que até te pedi para fazer um post, né? Muitas vezes a vítima, ela não quer a cura, ela quer aliados, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa deposita toda a sua vida num constelador, né? Ou o constelador se permite isso, né? Esse posicionamento de salvador, ou quando a pessoa acha que uma constelação vai resolver a vida dela, na verdade, ela não quer fazer o trabalho interno, que é um trabalho de autobusca, de autoconhecimento, que requer dedicação, que requer consistência, que requer você realmente querer olhar e assumir responsabilidade da sua vida diante daquilo que está acontecendo. Então, muitas vezes, quando a gente põe no outro uma responsabilidade, né, que não lhe pertence, eu estou buscando um aliado para também passar a mão na minha cabeça de vítima. E daí o que vai acontecer? Muitas vezes uma constelação ela não vai atingir níveis mais profundos de cura na alma, não porque a pessoa não mereça, mas talvez porque ela não esteja pronta para poder assumir essa responsabilidade de transformação em sua vida. Então, a gente que trabalha com constelações, nós temos que estar sempre muito conscientes e alinhados de que a gente só pode trabalhar com a pessoa que quer trabalhar, não com a pessoa que busca que a gente trabalhe por ela. Faz sentido isso? Totalmente. Até porque o caminho do autoconhecimento não é gostosinho, né? Não, o caminho do autoconhecimento é difícil. Olha, são muitas noites chorando, é muita indecisão, são muitas dúvidas, vou, não vou, quero, não quero, largo, não largo. Então, o caminho do autoconhecimento é um eterno se desapegar. Né? É um aprendizado sobre se desapegar, porque às vezes a gente vai ter que se desapegar de um rótulo de trabalho, a gente vai ter que se desapegar de um rótulo de sociedade, um rótulo de dinheiro, né? Muitas vezes a gente vai ver que quando uma pessoa busca uma constelação ou busca um movimento de curar, eu quero ser rico, eu não quero mais viver na escassez, a gente vai perceber e vai se dar conta, junto com essa pessoa, de que ela está leal ao sistema dela e ela se mantém pobre para pertencer ao sistema dela. E daí, quando ela começa a ficar rica ou ganhar dinheiro, aquilo faz com que ela se sinta culpada, então gere movimentos de autossabotagem para que ela perca aquele dinheiro e seja igual à família que sempre foi pobre. Percebe?
Uhum. Então, a gente vai ver que muito mais está correlacionado a essas dinâmicas ocultas e a tomada de responsabilidade daquilo de para onde você quer ir com a sua vida, do que qualquer outra coisa. Ontem teve uma cliente minha muito especial, que ela estava no meu consultório, ela, ai, não sei da minha vida, ai, não sei. Ela tem um bom trabalho, ela ganha muito bem no trabalho dela, tem o apartamento dela, tal. E eu falei para ela, olha, enquanto tu não sabe qual que é caminho serve, né? Enquanto a gente não toma posse do que eu quero para minha vida, quais são os meus valores, para onde que eu quero ir, o que eu quero chegar, qualquer caminho serve, então qualquer pessoa serve também, né? Qualquer um entra, vai lá, fica um pouco, é como se a gente estivesse num mar à deriva. É preciso ter um norte, ter uma consciência interna de para onde que eu quero ir. O que eu quero? Eu quero ter filhos, esse é um ponto. Eu quero casar, esse é outro ponto. Eu quero ter uma carreira de sucesso, esse é outro ponto. E uma coisa, veja, não exclui a outra. Apesar das pessoas acreditarem, mas se eu tiver que me dedicar aqui, eu não posso ter isso. Não, isso são neuroses. Você pode e deve ter os dois. Porque uma pessoa que caminha com outra através de um casal, ela, né, que estão realmente em sintonia, em compatibilidade, porque tem os propósitos similares, ainda que individuais, é um casal muito mais forte, porque um vai ter o apoio do outro. Um vai se sentir abraçado pelo outro quando aqui não estiver bem, aqui não estiver bem, mas esse aqui está bem, então apoia e ambos vão caminhando para um processo em conjunto. Então, estar com alguém é muito mais fácil do que você estar sozinho, né? Isso vem de neuroses e é isso que eu queria entrar agora. Esse estar sozinho normalmente está conectado a uma dinâmica chamada amor interrompido. Né? E o que é chamada a dinâmica de amor interrompido quando a gente olha para as constelações, e pessoalmente falo da minha experiência porque eu tinha amor interrompido com o meu materno, né? Uma dinâmica de amor interrompido significa que há um trauma extremamente severo que vem de gerações passadas, ou seja, vem descendo, né, de geração, bisavós, é muito mais além, mas enfim, bisavó, avó, mãe, filho, neto, bisneto e assim sucessivamente. É uma dinâmica onde há o fluxo de amor que conecta uma geração na outra, ele está interrompido. E normalmente esse laço de conexão entre uma geração e outra, de mãe para filha, de uma geração para outra, é interrompido através de um trauma muito profundo, que pode ter vindo da morte de uma ancestral, que pode ter vindo de uma dinâmica de estupro, né? A mulher pode ter engravidado através de um estupro, de abandonos. São vários os traumas que podem ter ocorrido, né, no momento tanto da fecundação quanto da gestação e do nascimento dessa criança. No meu caso, né, do meu sistema familiar, o amor interrompido ele já vem desde antes da minha bisavó, tá? Que tem ali uma dinâmica de incesto, lá atrás, na linha dos meus trisavós, né, que eu vinha descobrir, tem uma dinâmica de incesto. Então, quando a minha bisavó já ficou grávida, ela já carregava toda essa dor. E que quando ela teve os filhos, aqueles filhos internamente para ela já eram dor, então ela não conseguiu ficar perto, ela abandonou. Quando a minha avó ficou grávida da minha mãe, minha avó já era fruto dessa história de abandono, então a minha avó repetiu a estrutura de abandono com a minha mãe. E a minha mãe, ela nunca nos abandonou fisicamente, sempre esteve muito presente, uma mãe maravilhosa, contudo, emocionalmente, ela não estava disponível porque ela estava vinculada à depressão de ter perdido a mãe, por abandono, né, de nunca mais ter sabido da própria mãe. Então, perceba que não foi o mesmo tipo de trauma que gerou o amor interrompido entre as gerações, contudo, foi o mesmo sentimento que escorreu, né, através do tempo até chegar a mim. Então, como é que esse amor interrompido se manifestou na minha vida de forma frequente? Ele se manifestou de várias formas, né? O primeiro de todos foi a raiva contida, porque um amor interrompido significa o quê? Que eu registrei na minha psique que toda vez que minha mamãe, né, chegava perto de mim,
ela também ia embora. E por que ela ia embora? Porque emocionalmente ela não estava disponível. Então, a mãe se fechava emocionalmente, até porque minha mãe já tinha outros 2 filhos, junto com meu pai, e tinha toda a história de, na minha infância, meu pai ter sido alcoólatra, né? Então, a gente vai ver que tinha muitas questões emocionais para minha mãe cuidar, e eu era a última das questões, porque eu estava ali, estava bem, estava sendo amamentada, estava nem amamentada, porque eu não mamei, mas eu estava sendo ali alimentada de algum outro jeito, né? E estava ali recebendo roupa, aquecimento, era o meio de sobrevivência necessário. Só que a criança, ela precisa, ou sente que precisa, do acolhimento emocional, do cheiro da mãe, da dedicação da mãe, do tempo da mãe, da voz da mãe, do abraço da mãe, que muitas vezes, para mim, não foi correspondido. Então, toda vez que, imagina assim, ó, toda vez que eu chorava, como bebezinho, chorava, e aquilo não era atendido da forma como eu precisava, internamente eu fui me retraindo. Internamente eu fui dizendo assim, não, pô, se eu choro, e ela não vem, então não adianta eu chorar, então eu tenho que dar conta de mim sozinha. Só que ao mesmo tempo que eu tenho que dar conta de mim sozinha, gera um sentimento de raiva interna, porque eu não tive aquilo que eu queria. E isso foi se acentuando ao tempo, né, da minha infância, porque de algum jeito esse comportamento foi se cristalizando ainda mais. Então, essa raiva ficou contida ali dentro, de eu não poder expressar que, pô, eu preciso de atenção, poxa, me dá carinho. Eu fui sendo a filha perfeita, aquela que não incomoda, aquela que não fala, aquela que não reclama, porque justamente já tinha tantas dinâmicas para o meu pai e para minha mãe cuidarem, que como é que eu podia ser amada? Não dando trabalho, não falando. Então, eu fui sendo aquela criança, a perfeitinha, a fofinha, que tirava boas notas aqui, estava sempre disponível para ajudar a mamãe, para ajudar o papai, são dinâmicas inconscientes, né? Só que isso reteu uma raiva muito grande dentro de mim, que numa fase adulta ficou muito claro, né? No sentido de como eu explodia facilmente em outros relacionamentos, muitas vezes cobrando, muitas vezes exigindo, como uma criança mimada mesmo, sabe? Tipo, tu não me deu o que eu quero e eu vou surtar, eu vou brigar contigo, me dá o que eu quero. Faz do jeito que eu quero, entende? Porque hoje, adulto, eu posso expressar. Mas, como é uma dor que vem da minha infância e não foi curada na minha infância, eu projeto isso nos meus parceiros, ou eu projeto isso nos meus filhos, que é muito comum, né? Então, a raiva é algo que, ultimamente, em consultório, inclusive, eu tenho lidado muito, né, com os meus clientes, porque há muita raiva contida e que nesse momento está vindo muito para fora no sentido de cobrança, de exigência, no sentido de controle. Vem para mim, na minha hora, me olha, sabe assim? Como né? eu quero. Como eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Então a gente vai ver que de vítima, entre aspas, lá na nossa infância, a gente passa totalmente para algoz. E super se coloca no papel de vítima, mas tu me fez agir assim, olha o que tu fez para mim, né? É uma Reagir assim por causa da tua ação. É lógico, foi tu que provocou isso em mim, porque se tu não tivesse feito isso, eu não jamais teria feito isso, né? E além da raiva, a gente vai ver o ciúme, né? O ciúme é um claro movimento de amor interrompido, né? Por que isso é um claro movimento de amor interrompido? Aliás, a gente também diz em sistêmica, né, que aquele que tem ciúmes é aquele que menos ama. Porque o ciumento, muitas vezes, não são todos os casos, portanto, não é uma regra, mas que se observa com bastante frequência, é que o ciumento está sempre mandando a pessoa embora. Ela está sempre dando jeito de mandar a pessoa, o seu pai. Ah, mas o ciumento é aquele que mais ama, porque, meu Deus, fica comigo e entra em rede social e stalkeia e tem a senha e descobre tudo o que você estava fazendo no verão passado. O ciumento é isso, né? Aí parece que ele superama. Não, isso é posse e controle. E num processo ainda mais profundo, o ciumento está dizendo assim, vai embora da minha vida porque eu não dou conta de receber o amor. Eu não dou conta de receber amor. Porque quando o parceiro chega, esse aqui começa a criar neurose. Porque remete à estrutura infantil, o parceiro é sempre o arquétipo
tipicamente falando, uma referência do materno. Então, se na minha infância eu tive um amor interrompido, um laço de relacionamento com meu materno rompido, e toda vez que minha mãe chegava para poder me acolher, eu sentia que em algum momento ela podia ir embora novamente. Ou porque ela foi realmente embora muitas vezes, né? Não atendendo a minha necessidade infantil de amor, de carinho, de proteção, de sei lá o que eu precisava naquela infância. Então, há uma transferência desse amor, dessa dinâmica interrompida, uma transferência, uma repetição dessa dor no meu comportamento adulto. Então, eu vou atrair pessoas que querem de fato me amar, que veem até as minhas qualidades, só que eu empurro ela para fora, no sentido claro assim, ó, já que tu vai me abandonar, eu te abandono primeiro, mas eu não assumo a autoria, eu vou fazer com que você assuma a autoria de você me abandonar. Uhum. Faz sentido? Sim, aí faz todos os movimentos para que a pessoa vá embora. Claro, imagina assim, ó. Aí eu começo a dizer assim, mas aquela tua amiga, né? A mulher tem sexto sentido, né? A gente sabe. E quando a pessoa. Olha só como é interessante isso que eu vou falar. Tudo é uma questão de faixa de frequência. Então, entenda, por favor, né? É importante entender isso. Ah, mas eu sabia que ele estava me traindo, né? Como eu falei, a mulher tem o sexto sentido. Claro que tu sabia. Tu já atraiu alguém que iria te trair. Porque a faixa de frequência. Você já está vibrando em dor. Você já está vibrando desde o teu nascimento, quiçá, provavelmente, desde outras vidas, nessa frequência. Porque se você caiu num sistema familiar onde há uma linha de amor interrompido, vamos combinar que tu não é um anjinho no meio dos lobos. Tu não caiu, ai, sou uma princesa encantada e caí aqui nessa família de loucos. Não existe isso, né? Vamos ser bem realistas aqui. Tu é tanto quanto, só não se enxerga. Então você já tem essa frequência de dor vibrando dentro de ti. Então, automaticamente você vai atrair uma pessoa ou que você vai mandar embora ou que vai te trair. Porque você tem que repetir de forma inconsciente a dor da sua infância. Tá claro? Tá claro. Eu fico aqui pensando, porque eu nunca fui uma pessoa ciumenta. Aliás, Uhum. muito pelo contrário, certamente isso deve ter alguma coisa lá no meu sistema. Uhum. Mas eu já me envolvi com pessoas ciumentas e é uma coisa realmente insuportável. Sim. É Tu uma não dá coisa, conta? é uma dor muito grande, é um eterno pisar em ovos Uhum. que não tem como levar adiante. Então, Ex mas exatamente. é tudo uma dinâmica inconsciente da pessoa. Então, esse enxergar coisas onde não existem não é Uhum. consciente. A pessoa não faz porque ela está pensando conscientemente naquilo. Não, claro que não, é uma dor, ela é consumida, ela é possuída por essa dor, por essa que muito possivelmente também é sistêmico, né? Porque a gente vai ver que provavelmente há pessoas, outras pessoas em processo de dor, de ciúmes no sistema familiar. Então, às vezes aconteceu realmente lá atrás, num processo transgeracional, alguém que matou alguém por ciúmes, entende? É Uhum. comum, acontece, às vezes eu estou identificada de forma inconsciente com assassinato, com o nascimento de uma criança que vem de um relacionamento escondido do pai ou da mãe. Às vezes acontece também, né? Mas para você estar conectado a um evento transgeracional, um evento lá de trás da linha dos teus avós, dos teus bisavós, primeiro de tudo, você já não está no seu lugar na tua relação mãe e filho. Você já não está numa relação fluida e leve com a tua mãe, entende? Já há um rompimento. Então, se eu não tenho uma relação, aqui é a mãe, aqui é o filho, se eu não tenho uma relação de fluidez entre o meu materno e aqui, eu vou ficar o quê? Sem o meu lugar de filho. E se eu não estou ocupando o meu lugar de filho ou de filha, eu estou pairando no sistema familiar. Vamos ver quem é que tem dor aqui, que daí eu vou me conectar para ver se eu sou um útil. A A gente fica. roleta,
a roleta da dependência Exato. emocional. Vamos ver qual que é a dor que eu me conecto agora. Uhum. Entende? Desse momento é aquela avó que foi, na verdade, ela foi traída pelo vô que tinha 50 amantes. Ai, deixa eu ir lá, porque, né, eu como espírito já carrego essa frequência, já não tenho uma relação boa com a minha mãe, então, portanto, nada me prende no meu lugar para receber vida, né, a fluidez da vida. Então, deixa eu ir lá me meter naquilo lá. Uhum. E daí, quando sair de lá, já vai se meter em outro, entende? Então, o Uhum. processo, a origem é sempre a relação com o materno. Porque a mãe é a representação da vida e dos laços de relacionamento que eu vou ter durante a vida. Porque é o primeiro cordão de relacionamento que eu tenho. Então, se ali há um rompimento, então eu vou me conectar de forma inconsciente com as dores do sistema para que eu possa pertencer e ser parecido com alguém. Porque eu não encontro o meu propósito de vida. E o meu propósito de vida eu encontro a partir do momento que eu me conecto com a minha raiz de origem, que é meu pai e minha mãe. Faz Então, sentido? essa questão aí de amor interrompido, ela pode estar ligada a diferentes comportamentos nossos, desde o ciúme, desde a raiva, até eventualmente essa dificuldade de encontrar um propósito na vida. Pode ser, digamos assim, é multifunção, amor É interrompido. multifunção, é. É, porque imagina assim, a mãe, né, mãe, tô lá gestando meu bebê, né? O meu sim para essa gestação é diário e contínuo. Então, eu tô dando a vida, eu tô alimentando essa criança todos os dias. Não importa se eu sou prostituta, não importa se eu presto, se eu não presto, não importa se eu bebo, se eu não bebo. Muitos sacrifícios essa mãe teve que dizer, teve que fazer para que essa gestação pudesse seguir adiante, certo? Muitas Uhum. vezes ela teve que se afastar da família, ela teve que mentir, ela teve muitas coisas ela teve que fazer para que essa gestação fosse adiante. E por que mãe é tão honroso? Porque mãe é um ser que coloca a sua vida à disposição de outra vida. Ela corre, toda mulher gestante corre risco de vida, porque ela pode morrer na gestação, ela pode morrer no parto. Então, toda mãe arrisca sua própria vida pelo filho. Olha que lindo, que processo lindo, e é para isso que a gente tem que olhar. Só que normalmente o nosso ego, o nosso espírito, o nosso ser está olhando para onde? Para aquilo que eu não recebi, não para aquilo que eu recebi. E por isso a gente também se conecta a todas essas dores, vai repetindo essas dores no sistema, né? Entende? Então, isso, como mãe é vida, é vida. Se eu não olho para a vida, se eu não recebo a vida da minha mãe, eu vou ter dinâmicas de comportamento, ainda que inconscientes, ao longo da minha vida, de não olhar para a vida. Eu vou muitas vezes rejeitar a vida. Quando as pessoas querem me dar algo, quando as pessoas querem compartilhar algo, eu vou rejeitar. Ah, não quero assim, não quero desse jeito. Não, mas tu não pode dar daquela outra forma? Ah, não pode ser outra coisa? Não pode ser em outro momento? Não, eu quero que tu faça assim. Não, te comporta daquele jeito. Não, olha, tu me olhou de uma forma que eu não gostei. Todas essas resistências vêm e são uma repetição desse processo gestacional. Já é, é, já é amparado, potencializada pelas questões da minha própria alma e do sistema familiar. Então, olha o tamanho de coisa que a gente carrega. Olha o rolo. Olha o tamanho do rolo, exatamente. Olha o tanto de coisa, né? Uhum. Aí a gente vai ver também que essa dinâmica de amor interrompido, quanto mais severa, vai fazendo com que a criança, numa fase infantil, ela muitas vezes se coloque sozinha, porque daí, claro, ela tem que cuidar de si mesma. Assim ela o sente, porque dentro dela ela não recebeu o suficiente da mãe, né? Uhum. Dentro dela, não quer dizer que ela não tenha recebido, porque parte do princípio daquilo que eu olhar para aquilo que eu não recebi do que para aquilo que eu recebi, né? Isso faz com que ela vá ficando cada vez mais individualista, sozinha, orgulhosa. E daí a gente vai ver que esse é um dos grandes também motivos pelos quais as pessoas não conseguem se relacionar. E muitas vezes, até estando dentro de um relacionamento, não conseguem abrir o coração e se entregar para o outro. Eu canso de atender clientes que estão em relacionamentos, mas que aqui não. Entende?
Porque há um orgulho interno. E esse orgulho está correlacionado o quê? A uma dor. E o que é o orgulho? Eu não sei receber. Eu só sei dar. Eu sei super fazer tudo. Faço tudo para todo mundo. Me torno a pessoa mais importante, muitas vezes, da vida de alguém. Mas eu não sei receber. Porque no fundo, no fundo, no fundo, tu não dá, não me dá. Tu não me dá o suficiente. E isso vem dessa neurose de ingratidão da infância. Essa é uma dinâmica que não é muito fácil de entender, ou algo que a gente escuta sobre o amor interrompido, e ela talvez seja mais difícil ainda de tu olhar para ti mesmo e pensar que, porra, pode ser isso, pode ser, talvez essa seja a causa. Como é que a gente chega lá? Como é que a gente identifica? Porra, eu acho que talvez seja o meu caso. É um percurso de vida, foi o que eu falei, por isso que eu te digo, uma constelação é fantástica, mas ela não vai transformar a tua vida, porque nós somos seres extremamente complexos que carregamos muita história, desde um sistema familiar até da nossa própria alma. Então, não vai ser numa sessão de constelação ou num final de semana de imersão que tu vai transformar a tua vida. São passos, né? É como se fosse as camadinhas da cebola que vão se abrindo. Então, é importante a pessoa abrir guarda, aí sair do orgulho, né? Eu dou conta sozinho, eu resolvo sozinho, né? Para se abrir para receber novas percepções, novos caminhos, para que aquilo vai te dando a possibilidade de dar novos passos dentro do teu processo de evolução. Porque Abrir-se, senão acho que é o primeiro processo, né? O primeiro passo do processo. é tomar responsabilidade, né? No sentido de que, putz, não dou conta sozinho. Tipo, Deus chega, não consigo. Segurei tudo, mas não consigo mais, né? Então, quando a pessoa chega num ponto de eu não aguento mais, né? Que é muito comum, eu não aguento mais. O que inconscientemente ela está falando? Eu estava sustentando uma situação que não era minha. Essa é a frase, é o que está por trás da frase, né? Eu não aguento mais. Não aguento mais o quê? Ai, não aguento mais fulano, não aguento mais trabalhar em tal lugar. Tá, mas por que tu estava então? Por quem você estava aguentando? Essa é a pergunta, né? Por quê? Por quem? Por quem que tu estava aguentando? Ou para quem tu querias provar que você podia aguentar? Veja, percebe a profundidade? Então, a gente fala coisas que a gente não se dá nem conta do que a gente fala. Mas elas estão revelando os movimentos ocultos da nossa alma. Teve ontem uma cliente minha que estava no consultório dela falando sobre relacionamento. Eu acho que eu não quero ter alguém do meu lado agora. Aí eu olhei para ela, só vou te dar um comparativo de frase. E tu leva isso para ti, tu reflete. Tu não queres ter alguém do teu lado ou tu não queres estar com alguém do teu lado? Tem diferença, tu acha, essa frase? Tem. Total? E Se a ela gente falou... quiser prestar atenção, percebe que tem diferença. Exatamente. E daí ela falou e não se deu conta, eu chamei a atenção dela, né? Eu falei, enquanto a gente quer ter alguém do nosso lado, a gente não se abre para o amor. Eu quero ter alguém para complemento, eu quero ter alguém para tampar buraco emocional meu, mas eu não estou de fato disponível para compartilhar a minha vida com alguém, que aí sim é estar com alguém. Porque o estar compreende-se o dar e o receber. Eu quero ter, é quase uma posse. Percebe? E é uma frase boba que as pessoas repetem direto e elas não se dão conta do que elas falam. Então, o quanto é importante você estar num processo de terapia, num processo de análise, seja ela de qual forma for, para que você possa se auto-observar. Mas não apenas ficar num processo mental, porque não é o processo mental dentro de quatro paredes que vai resolver a tua vida, é no dia a dia. Então, trazer à luz da tua consciência essas dinâmicas ocultas para que você possa, então, tomar atitudes diferentes diante das atitudes viciadas que você vinha tendo.
Um amor interrompido que vem de gerações não é com uma constelação que você cura, mas é com uma jornada onde você vai mudando as atitudes, você vai transformando os teus sentimentos diante daquele materno, se ela está viva, né? Porque quanto maior é o teu amor interrompido, mais distanciamento tu queres ter daquela mãe. É aquele sentimento, ai, não aguento ficar perto da minha mãe, me irrita, ela me incomoda, ou ela me faz mal de algum jeito, ou eu não consigo contar nada para minha mãe, porque ela já vem me criticar, já vem me julgar, que tá. Esses são claras evidências que tem um trauma muito severo com o materno ali atrás. E isso a gente não muda esse comportamento de uma hora para outra, ele alivia. Contudo, ele não muda. A mudança de entrega, de se entregar para o materno, é um processo diário e constante de ressignificar atitudes e comportamentos, para que esse sentimento mais profundo de dor possa ir saindo e você possa ir se aproximando do materno. Porque a gente também diz em sistêmica, quanto mais tu permite que a tua mãe, né, a figura da sua mãe entre na sua vida, faça parte da sua vida, mais a vida, o amor e a prosperidade vão entrar na sua vida. Agora, toda vez que você vai lá, a partir de um trauma, de uma dor, e diz assim, não, eu não quero falar com a minha mãe. Não, eu não quero que a minha mãe esteja perto. Não, não posso dizer o que eu sinto para minha mãe. Não, a minha relação é muito complicada com a minha mãe. O que eu estou falando para a vida, para o amor e para a abundância? Eu Se também não te afasta. deixo entrar. Se afasta. Porque é arquétipo, né? Então, a gente vai fazendo esse movimento inconsciente sem se dar conta do quanto isso impacta todas as áreas da nossa vida. Teve uma outra menina que teve, menina não, mulher, né? No meu consultório, mas não deixa de ser menina em função da dinâmica inconsciente, né? Que se mantém menina. Que ela tá com 30 anos, mora com a mãe, e uma das primeiras frases que ela falou, pra mim tá bom assim. Mas ela foi no consultório para buscar uma cura sobre os relacionamentos, porque ela é sempre a amiga dos caras. Ela se torna amiga dos caras e os caras se apaixonam, mas depois se desapaixonam, né? E, e ela é a amiga que resolve tudo para todo mundo. Então ela é super legal. Nossa, tu és maravilhosa. Mas vamos ficar só amiga? Sabe assim? Te amo como amigo. Te amo como amigo, te amo, né? Só que, eu falei para ela, olha, querida, eu vou te ser bem honesta, tu me disse uma frase antes, eu gosto de ser amiga e eu gosto de ocupar este lugar nas pessoas. Então, se tu gosta desse lugar, tu não está disponível para poder realmente amar, porque tu vai ter que abrir espaço na tua vida deste lugar para ocupar um outro lugar. E segundo, se tu mora com a tua mãe ainda com 30 anos, vamos combinar, né? Já passou do timing? O que tu tá fazendo ali? Mas é que daí eu guardo dinheiro, daí meu dinheiro é para mim. Bom, tu tá vendo que tá justificando o motivo pelo qual você está com a sua mãe, não tá assumindo a tua vida. Então, inconscientemente, claro que a gente sabe que existe outra dinâmica. Você tá ocupando o lugar do seu pai junto à sua mãe. Então, no fundo, no frigir dos ovos, você já tá casada. Com a mãe. Com a mãe, lógico. Vai entrar um homem? Não tem como, não tem espaço, não tem por onde. Não tem, é impossível. Mas é que é tão bom, eu moro a 2 minutos do meu trabalho, ou isso, ou aquilo. Que, né? Ok, tá tudo certo, tá tudo certo. Quando chegar em algum momento da tua vida que tu não aguentar mais ser repelida ou excluída pelos homens, daí pode ser que venha um sentimento interno teu de mudança. E quando a gente lembra aquilo que eu falei lá no início da live agora, né? Quais são os teus valores? Para onde tu queres ir? De repente, hoje o teu valor é ter uma carreira de sucesso. Então, ok, o sacrifício, no teu caso, hoje, é sacrificar os relacionamentos, porque daí aqui eu tenho conforto para alcançar uma carreira de sucesso. Daqui a pouco, ali na frente, você vai ver que, ops, estou ficando sozinha, né? Estou ficando sem ninguém. Tá doendo? Tá doendo, né? O negócio está começando a ficar complicado, porque essa, inclusive, não é uma dinâmica que é atuante somente enquanto a mãe ou o pai estão vivos. Isso é uma dinâmica atuante, que vem da infância. Então, mesmo com o falecimento do pai e da mãe, se você não cura isso, isso perdura. Por isso que tem muita gente sozinha aí, né? Aí, o que acontece?
talvez lá na frente você sinta essa necessidade interna, né, de dar um outro passo. E tudo bem, mas vai ser lá na frente. Vai ser bom? Mas vai ser bom, vai ser ruim. Não sei se vai ser bom, se vai ser ruim. Vai ser no tempo que você dá conta de olhar para isso. De repente, hoje você não dá conta. Mas que, sem sombra de dúvidas, essa relação com a tua mãe é uma relação de codependência. Você se sente tão importante. E ao ocupar o lugar do seu pai na vida da sua mãe, você se sente importante. E você cuida da vítima que tu acha que a tua mãe é. Olha a dor. Isso é uma relação de codependência? Mas a minha mãe faz tudo pra mim. Claro que ela faz, ela quer que tu fique ali. Uhum. Não quer ficar sozinha e tu cai nisso. Minha Agora, mãe. nessa conversa, eu já listei aqui uns 3 ou 4 temas que a gente pode desdobrar esse negócio do amor interrompido. Então, acho que ainda temos pano para manga, desde o ciúme, da raiva, a própria codependência, que a gente já vem falando bastante, né? Uhum. E a vulnerabilidade, E a tá? E eu vulnerabilidade. nem falei sobre a vulnerabilidade aqui. Me ocorreu várias vezes de falar, mas a linha de raciocínio foi indo para outros lados. Agora já deu o nosso tempo, infelizmente. Teremos muito pano para manga para outros encontros. A gente vai falar, vamos continuar falando dessa questão do amor interrompido, porque é um assunto complexo. Não é fácil de entender assim na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Uma coisa. E cada vez que eu te escuto falando sobre amor interrompido, me cai mais uma ficha. Tem mais alguma nuance que eu não tinha percebido. Então tem muita coisa aí. Por isso da riqueza de se falar, de se buscar compreender o quanto isso atua dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, que forja então a nossa personalidade e os nossos comportamentos na vida, né? Eu diria que a cura para mim do amor interrompido foi um processo, uma jornada que eu tive que percorrer em vários níveis, desde colocar minha raiva para fora, de gritar, de berrar, de socar, né? De atravessar momentos de muito choro, de buscar acolhimento, de buscar colo, até movimentos de constelação muito profundos para poder olhar para a minha ancestralidade, porque é o que eu estou falando, não é um processo, mas é um conjunto de processos, principalmente se é um movimento transgeracional, e normalmente é muita dor das mulheres do nosso sistema. Então, a gente precisa realmente entrar, ter a consciência de estar sempre buscando, porque na minha vida, eu sei o que eu quero, eu sempre soube, e na verdade todo mundo sabe o que quer. Lá na infância a gente sempre sabe, tu tens um sonho, sabe que é aquilo lá. A gente pode variar um pouco de acordo com a nossa realidade, de acordo com aquilo que está ao nosso redor, mas a gente sabe onde é que a gente quer ir. E se tornar fiel àquilo, poxa, eu quero isso. E estar disposto a sacrificar ao longo do caminho faces sua, né? No sentido de identidades suas que foram criadas em cima da dor, em cima da vítima, aquela que é sempre largada, aquela que é sempre abandonada, aquela que ninguém quer. Então, boa parte do processo de mudança se dá diante da autorresponsabilidade, mas uma das grandes dificuldades para a mudança é largar essas identidades que a gente assume. Porque a vítima sempre quer aliados. Pode ver, né? Grupinho de amiga. Grupo de amigos, sério. Assim, ó. Não, verdade, é tudo na mesma faixa de frequência. Então, vamos combinar. A gente busca aliados. Uhum. Alguém para dizer aquilo que a gente quer ouvir. A gente busca aliados. E eu amo as minhas amigas, mas a gente busca aliados. Sejamos honestos. Porque fulano isso, porque fulano aquilo, porque não deu certo, porque fulano também não me entende, porque tá. Gente, a lista é gigante. Uhum. Certo? Certo. Acho que a gente tem que encerrar por aqui, porque tem uma obra aí do lado da tua casa, né? Sim. Uhum. Eles estão se fazendo presentes aqui no nosso encontro. Então, Fernanda, muito obrigada. Foi muito legal essa conversa sobre amor interrompido. Vamos voltar com ela algumas vezes, né? Porque é algo que é muito importante para a gente falar em apenas um encontro. E tem muito pano para manga, né? Sim, sim.
Até o próximo, com certeza a gente vai se aprofundando em dinâmicas. Então, está certo. Gente, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada por estarem sempre aqui, nos fazerem alcançar esses 10 mil downloads. Queremos chegar aos 20 mil mais rápido ainda. Nos ajudem, Exatamente. Então, compartilhem com os compartilhem. amigos. Olhem os vídeos antigos, tem muito vídeo antigo bom, né? E que eu sugiro lá que vocês deem uma pesquisada, porque vocês vão achar alguns ouros, né? Alguns tesouros dentro do YouTube. Uhum. E o que está no YouTube também está no podcast. Então, o que for Uhum. mais fácil para vocês, escutem, vejam, compartilhem, assinem o canal, que é bem importante. É isso E aí. estamos aí sempre juntos. Se tiverem alguma sugestão de tema, alguma pergunta, podem mandar pelo direct do Instagram, pelo contato @fernandamedeiros.com. A gente sempre fica muito feliz quando vocês entram em contato. É verdade. Muito obrigada. Beijo, beijo, Adri. Valeu. Um beijo, tchau!